Aleluias. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Amém. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, ou ligarem ela, no livro de Atos, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por este tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício. E agora, vocês estão vendo e ouvindo que não somente em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente, gente, há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros, pois, de outra, porque a assembleia tinha virado uma grande confusão, e na sua maior parte, eles nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. E este, acenando com a mão, queria falar ao povo. E quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos em uma só voz gritaram por quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isso ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas, se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum para que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Pai, graças nós te damos por este momento, Jesus, pelos louvores cantados. Ó Deus, nós queremos que o Senhor está aqui em nosso meio. Obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, por mais uma semana. E te pedimos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, ministre aquilo que o Senhor deseja. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto muito comum, né? Parece só uma rotina, um relato de uma história que Lucas está descrevendo para Teófilo. E, aparentemente, no nosso plano de leitura, quando a gente vai ver,
dificilmente a gente vai parar diante de um texto desse. Não é tipo assim, um top 5. A gente gosta de muitas outras histórias mais legais. Não tem grande milagre, não tem grandes sinais, não tem absolutamente, aparentemente nada. Porém, esse é um texto muito bom e muito essencial, principalmente para hoje. Qual era o contexto aqui da época? Paulo estava finalizando a sua segunda viagem missionária e indo para a terceira. Ele tinha ficado em Éfeso mais ou menos um período de 2 anos. E aí, na cidade de Éfeso, houve um grande avivamento. Se a gente voltar alguns versículos antes, houve um avivamento tão grande que as pessoas começaram a queimar os seus livros de feitiçaria e a cidade começou a ter uma conversão muito grande. E as pessoas foram para Jesus, queriam viver aquilo que Paulo estava falando, e houve um grande movimento. E aí, a gente chega justamente nesse contexto. A cidade de Éfeso, ela era dominada pelo Império Romano. O Império Romano era o império que dominava, é considerado até hoje um dos maiores impérios que já existiu na história da humanidade. E eles tinham uma peculiaridade, que eles não permitiam revoltas. O Império Romano, para a manutenção do seu império, ele era absolutamente contra qualquer tipo de revolução e qualquer tipo de revolta. Tanto que tinha até um termo que era a Pax Romana. Eles preservavam a paz e queriam que a paz reinasse em todas as províncias. Tanto é que eles permitiam a pluralidade cultural, pluralidade religiosa. Então, por exemplo, lá em Jerusalém, eles podiam adorar o Deus de Israel. Eles não se opunham a isso. Tanto é que Herodes, alguns séculos antes, reconstruiu o templo. Alguns não gostaram porque ele modificou a planta, mas ele ampliou. Então, tá tudo certo, deixou os saduceus no comando, os fariseus tinham a sinagoga, tinha o câmbio local. Então estava tudo certo, o pessoal estava em paz e estava ótimo para Roma. E em Éfeso era a mesma coisa. Então o pessoal tinha a adoração à deusa Diana e Roma não se opunha. Pode fazer o que vocês querem. Contanto que vocês não arranjem baderna para cá. O problema é que Paulo chegou lá. E o evangelho também chegou. Normalmente no Império Romano existiam os tribunais e os procônsules, que eram como se fossem as autoridades locais. Se eu tenho alguma queixa, por exemplo, contra o Ícaro, eu vou ali no procônsul ou vou no juiz e eles decidem. Se tivesse alguma coisa grande que envolvesse a cidade, era definido em uma assembleia regular. E por mês, em cada uma dessas províncias, tinham 3 assembleias regulares. Tanto é que, lá na frente, o escrivão ele disse: gente, se vocês têm alguma coisa contra eles, vão nos tribunais. Se é uma coisa realmente grande, procurem a assembleia regular, espera a assembleia, mas não vão arranjar a baderna aqui aleatoriamente. Pois bem, aqui a gente vê um Paulo que ele tem certeza do que ele está fazendo. A gente tem 3 grandes personagens aqui na história, que é o Paulo, que é o Demétrio e o escrivão, de maneira direta, né? E Paulo, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. O início que a gente leu, ele fala que depois dessas coisas, ele decidiu: eu vou para Jerusalém e depois eu preciso ir para Roma. Aí começa a terceira viagem missionária. Então ele pensa: vou passar de volta pela Macedônia, por Filipos, vou visitar os irmãos na Bereia, passo por Corinto, e depois vou para Jerusalém, e depois partiu Roma, e é lá que eu preciso estar no centro do Império Romano. Paulo, depois que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, alguma coisa aconteceu com ele, que ele teve uma transformação 180, 360 não, porque 360 volta para a mesma direção, né? Ele mudou 180 graus. Teve uma grande conversão e uma metanoia, literalmente. Ele mudou o modo de pensar e o modo de viver, consequentemente. Paulo, ele vivia a sua vida de forma intencional para com Deus. Ele não era movido, por exemplo, pelas circunstâncias favoráveis ou não. Não, se aqui for ruim eu não vou, e se aqui for bom eu vou. Não, muito pelo contrário. Se a gente for pegar as viagens dele, quase todo lugar que ele ia, ele tomava uma surra. Era pedrada de um lado, era prisão, era naufrágio o tempo todo. Devia ser um terror, gente, andar de barco com Paulo. Imagina os companheiros dele. Devia ser terrível. Mas ele não estava se preocupando com isso. Tanto é que ele mesmo diz: gente, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que o reino de Deus avance. Eu estou aqui para isso.
ali na frente, algumas páginas na frente, já finalizando assim, mas nessa mesma viagem, quando ele chega em Éfeso, tá em Éfeso de maneira mais presente, os líderes chegam e falam: Paulo, não vai para Jerusalém, cara, você vai ser perseguido. O que te espera lá é prisão. Aí ele fala o quê? É para lá que eu vou. Eu não tenho medo disso, gente. O que me move não é o medo, não é isso. O que me move é o Jesus, é o Espírito Santo, e é aonde Ele quer que eu vá. Paulo tinha certeza do que ele estava fazendo. E a gente também tem um Demétrio ali. Demétrio era um cara que, visivelmente, eu acho que ele nem adorava Diana. Ele estava preocupado com o lucro dele. Ele só ficou revoltado porque o dinheiro dele começou a cair. Porque Paulo interferiu, o evangelho interferiu no lucro dele. E o conceito de adoração que a gente vive, que a gente entende hoje, é muito diferente, por exemplo, do conceito que eles tinham lá atrás. O conceito de adoração que eles tinham era: eu tenho um Deus, eu ofereço um sacrifício para que Ele me abençoe e pronto. Não existia essa questão de transformação de vida. Aconteceu depois a partir do evangelho. E quando Demétrio percebe que o lucro dele está acabando, ele pensa: cara, eu preciso acabar com Paulo. Já sei, vou arranjar o pessoal aqui que está junto comigo, que também é do mesmo ofício, arranjo um montinho, vou falar as palavras certas, a gente causa uma confusão, pega Paulo ali no meio do caminho, porque ele vai vir mesmo, a gente pega os amigos dele, ele vai querer vir, a gente pega ele, cada um puxa de um lado, eu passo a rasteira, alguém dá uma pedrada, quando vai ver ele morreu, e quem foi? Nem vi. Ué, acabou meu problema. Demétrio, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. E a gente também tem um escrivão ali na frente, que ele tem certeza do que ele está falando. Era um cara muito versado nas leis locais. Ele falou: gente, por favor, não vamos fazer isso. E quando o pessoal começou a gritar: grande é a Diana dos Efésios, por quase 2 horas. 2 horas gritando. É tipo assim, gente que quer ganhar no grito. Eu não gosto de gente que quer ganhar no grito. Tanto para Diana quanto para Jesus. Eu acho que a gente não pode... Jesus é muito precioso para a gente querer jogar, sabe, de qualquer forma. E o escrivão, ele tinha certeza do que ele estava falando também. Paulo tinha certeza do que ele fazia. Demétrio tinha certeza, ainda que negativamente, e o escrivão tinha certeza. Só que tem um versículo que me chama muito a atenção, eu acho que é o versículo 32. Projeta pra gente, por favor. Atos 19. Versículo 32. Uns, pois, gritavam de uma forma e outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma grande confusão. E na maior parte eles nem sabiam o motivo de estarem reunidos. E é aqui que eu queria parar um pouquinho para conversar com os irmãos. Aqui a gente tem 3 personagens que tinham certeza do que estavam fazendo ali. Mas tinha uma multidão que não fazia ideia do porquê estava ali. Será que nós temos certeza do que nós estamos fazendo aqui? O quanto de certeza eu tenho naquilo que eu faço? E a minha certeza está vindo de onde? Porque uma coisa é ser um Paulo, que tinha convicção, o Espírito Santo falava com ele. É legal na segunda viagem que Paulo fala: cara, eu vou lá acho que para a Ásia, vou para esse lugar. Aí o Espírito Santo fala: não, você não vai. Aí ele: não, então eu vou para outro lugar aqui agora. O Espírito Santo: não, você não vai. E ele queria avançar com o reino, queria pregar a mensagem. E o Espírito Santo falou: não, Paulo, você não vai. E aí depois ele deu uma visão e ele teve que ir para outro lugar. E ele foi, ele obedeceu. Novamente, né, sofreu bastante, apanhou, mas ele foi. Paulo tinha certeza. Quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, os historiadores dizem que ele se recolheu por mais ou menos um período de 2 anos, de novo para o deserto da Arábia, para reestudar todas as Escrituras. Quando ele teve um encontro com Jesus,
ele voltou para reestudar tudo aquilo que ele tinha visto, para ver se... Será que eu estudei errado, gente? E aí depois ele voltou com esse furacão que foi Paulo. Paulo, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Mas de onde vem a nossa certeza, gente? Será que a nossa certeza está vindo da palavra de Deus? Será que a nossa convicção de fé, a nossa convicção do que é ser cristão, do que é ser um evangélico, vem de fato da palavra? Ou vem, por exemplo, de, sei lá, redes sociais, tradicionalismo? Muito bom, pastor. Da onde vem essa minha convicção? Pouquinho antes desse texto que nós lemos em Éfeso, Paulo passa por Bereia. Bereia, para mim, é uma das... Nossa, no livro de Atos é como se fosse uma chave, assim, que eu amo aquela igreja. É pequenininho e Paulo possivelmente não ia passar por ali, porque ele estava em Tessalônica. E o objetivo de Paulo era sempre ir nas principais cidades onde tinha muita gente passando, onde tinha portos, onde as pessoas passavam e poderiam difundir mais rápido o evangelho ao redor do mundo. Bereia não era essa cidade. Ele passou ali porque o pessoal de Tessalônica começou a perseguir ele. E para salvar a própria vida, ele foi para os irmãos mandaram ele para Bereia. E quando ele chegou em Bereia, ele começou a pregar. E os irmãos, é muito legal porque os irmãos, era assim, Paulo pregava, pregando e tudo mais. Aí os irmãos olharam assim para ele e falaram: beleza, valeu, Paulo. E ia embora. Aí foram embora e chegavam em casa. Aí eles começavam a conferir se de fato aquilo que Paulo estava falando era verdade. Coisa por coisa. Aí no dia seguinte, eles voltavam para a sinagoga e falavam: Paulo, é isso mesmo, fala mais um pouquinho. E aí Paulo falava e eles: legal, valeu. E ia embora. Aí chegava em casa e estudava de novo. E foi assim por muitos dias, a palavra diz. E a palavra de Deus, Atos, Lucas, ele fala que eles eram nobres, porque eles examinavam as escrituras diariamente para conferir se aquilo que Paulo estava falando era de fato o que estava escrito. Isso, cara, como a gente precisa aprender com a igreja de Bereia. O quanto a gente tem conferido de fato o que nós temos ouvido e o que nós temos visto, se é de fato aquilo que está na Bíblia. Sabe por quê, gente? Tito. Quantas vezes eu já vi o pessoal falando um monte de asneira, gente. Todo mundo já viu, né? O pessoal falando uns negócios absurdos. Colocando versículo que nem está na Bíblia. E ministrando o pessoal, aleluia. Eu falo, não, cara. Teve uma vez que eu estava pregando, estava aqui também, eu projetei um versículo de João. E aí o Luciano, ele não está aqui, mas ele foi, pesquisou e depois ele falou comigo: Diego, o versículo que você colocou não está nesse capítulo. Eu falei, ixi. Aí eu fui depois parar e eu falei, rapaz, realmente eu coloquei, era sei lá, capítulo 16, eu coloquei 17. Aí eu mostrei para ele. Aí, mas cara, como isso me ensinou, sabe? A questão do zelo com aquilo que a gente está ouvindo. Se evangelho é sobre vida eterna, se eu estiver ouvindo uma coisa errada e eu não estiver conferindo, eu posso correr o risco de chegar ali na frente e encontrar com um Deus que não é o mesmo Deus que Jesus chamou de Pai. O quanto eu tenho conferido, de fato, daquilo que eu tenho ouvido, se é de fato aquilo que está escrito por Deus. Tinha uma multidão que não sabia por que estava ali, gente. Não fazia ideia. E gritando, isso aí. Mas por que está acontecendo? Sei lá, velho. Vai, só vai junto. Vamos embora. Eu coloquei aqui uma frase: eu decidi acreditar somente no que está escrito na Bíblia. Porque, cara, eu já ouvi muita coisa, tá? Deus é Pai. Já ouvi muita coisa. Coisa que, né? Que é ruim, cara. Que não vai edificar. Que não é correto. E que quando eu olho para Jesus, não parece em nada. Tipo assim, pensa só, vamos fazer tipo uma lista de compras. Vou no supermercado. Aí eu coloco lá ervilha, milho, carne, macarrão,
suco, refrigerante. Beleza, chega no mercado, ervilha, tiquei, coloquei no carrinho. Beleza, vamos fazer tipo isso, só que com Jesus? Quando a gente olha para Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, quando a gente vai para o Velho Testamento e enxerga Jesus ali, a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, o quanto tem de Jesus, e olhando agora para as nossas vidas, o quanto de característica tem dele, e tem na gente, ou tem nele, e tem no meio religioso, no meio gospel, que a gente pode dar um tiquezinho com ok. Será que é a lista toda ou não? Eu acho que não. Eu acho é só para brincar, mas é com certeza não. Tem muita coisa que acontece. Diego, mas todos os evangélicos fazem. Gente. A palavra evangélico não significa absolutamente nada no reino de Deus. O termo evangélico aqui dentro, nós somos filhos de Deus, amém. Todo mundo a gente entende. Mas o que colocaram na palavra evangélico no mundo é muito diferente daquilo que está de fato na Bíblia. Assim como existem marchas para Diana, existem muitas marchas para Jesus, mas o interesse não é para Jesus, é interesses pessoais, interesses próprios. Existem muitas marchas para Jesus. O que não é para Jesus? É só para alimentar aquilo que eu quero. Tem muito líder que fala, não, nós vamos Jesus, avançar e dominar o mundo inteiro. E a gente vai ter agora líderes que vão ser da nossa igreja, que não sei o quê, presidente, não sei o quê. O pastor Isaac fala, gente, não vai nessa não. Porque às vezes o evangélico é o pior que tem. É tudo um jogo de interesse pessoal, sabe? O quanto tem de Jesus de fato nisso? O quanto tem de palavra de Deus? O quanto a gente tem entendimento? A gente tem ouvido há muito tempo atrás já falando sobre batismo de consciência nos retiros, nos cultos. O quanto a gente tem tido de fato consciência do que nós estamos fazendo na nossa vida como filhos de Deus, como comunidade de fé, como irmãos em Cristo. Será que eu canto aquilo que eu canto? É uma verdade? Aquilo que eu prego é uma verdade? Eu gosto muito de música, tá, gente? Música como um todo. Gosto de blues, gosto de ouvir rock, gosto de ouvir bossa nova, ritmos. Gosto de instrumentos musicais, prato, tipo de baqueta. Eu era baterista. Eu sei o tipo de baqueta que usa, por exemplo, para tocar um chorinho. O tipo de baqueta que usa para tocar em uma orquestra. Qual é o tipo certo para, por exemplo, fazer um som em si bemol? A afinação da bateria, o tipo de prato, liga B20, liga B8, marcas de prato, Istambul, Steg, Sabians, Zildjian, enfim. Eu gosto de música. Fender. Talvez você não goste de música, você não entende nada de bateria, mas talvez você goste de cozinhar. Você entende de molhos. Molho, sei lá, bechamel, molho ganache, vai. Molho barbecue, vai. Molho de pimenta. Talvez você goste de carro, talvez você goste de futebol. Você sabe a escalação do seu time. Eu também gosto de futebol. Eu sei a escalação da seleção. É Léo Jardim, Lucas Piton. O atacante é Verratti. Paiê no meio ali, ó, gente. Eu gosto disso. E talvez você goste de outra coisa. E talvez se eu puxar um assunto que você gosta, a gente vai conversar tranquilo por umas 3 horas. Fácil, porque você vai me falar um monte de coisa, a gente vai entrar junto e vão, 3 horas. Agora, se a gente puxar, por exemplo, um assunto sobre a Bíblia, de um versículo bíblico, será que a gente vai conversar também por muito tempo? Ou não? Ou será que vai ser, bacana, legal, top, valeu aí. Oséias 4, versículo 6, é um texto muito clássico.
mas que fala um negócio muito precioso, que o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento. Oséias escrevendo isso há muito tempo. O povo está perecendo por falta de conhecimento. Deus falando isso. Não foi escrito hoje, ontem, mas serve pra gente também, tá? E como serve? Conhecimento de Deus, gente, é aquilo que a gente precisa nas nossas vidas. Que a gente não seja igual essa multidão aqui, ó, que estava reunida sem saber por que estava fazendo. Só ia no bolo. Mas todo mundo faz, Diego. Minha mãe falava um negócio, eu acho que toda mãe fala. É tipo assim, um combinho virou mãe embaixo do download. Que é uma frase clássica. Qual é, gente? Você não é todo mundo, meu Deus. Mas todo mundo, oh, gente. Você não é todo mundo. Não me importa, gente, aquilo que eu faço, se eu não conheço Jesus. Não importa se eu toco, se eu prego, se eu rodo, se eu não conheço Jesus. Jesus disse que naqueles últimos dias, muitos chegariam para ele e diriam: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, nós pregamos, nós batizamos, nós viramos o mundo de cabeça para baixo. Jesus vai falar: ei, licença, chega para lá, não sei quem são vocês, não. Vocês, vem para cá, vocês eu conheço. O ticket, o bilhete para a entrada no céu é conhecimento de Jesus. Graça dele, mas é conhecimento dele. E o quanto eu conheço e o quanto eu sou conhecido por ele. Porque se só uma parte conhece e a outra não é um relacionamento, é apenas informação. Eu sei muita coisa sobre o Neymar, muito. Sei que ele chuta com as suas pernas, sei que ele é bom, enfim. Mas ele não me conhece. Às vezes a gente sabe, tem um monte de informação a respeito de Deus, que Ele é santo, mas o quanto eu sou conhecido por Ele, o quanto que Ele olha para mim e fala: meu filho, o que houve? Quanto de fato sabe que Jesus é precioso para a minha vida? Será que eu tenho certeza do que eu estou fazendo? A minha certeza está vindo de onde? Da multidão que está gritando? Ou do Demétrio, que tem os interesses pessoais dele? Ou será que a minha certeza vem da minha vida de busca? Minha vida de comunhão, minha vida de devoção, minha vida de leitura da palavra, minha vida de oração? Gente, o mundo hoje é uma bagunça, tá? Acho que não, sempre foi, né? Mas a gente vive hoje, então hoje o mundo é uma bagunça. É uma grande confusão e no mundo que está, gente, não dá para viver sem Jesus. Não dá para viver sem Jesus. Musiquinha da Bola de Neve. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá não. E a gente tenta. E a gente tenta fazer do nosso jeito, tenta dar certo. Não vai. Sem Jesus a gente não vive, a gente sobrevive. Sem Jesus, a gente sobrevive. E viver é muito mais do que sobreviver. A gente é uma grande confusão, sabe? O mundo é uma confusão e se a gente ficar se baseando naquilo que está rolando, gente, nessa bagunça toda, e nem precisa ser bagunça de fora, às vezes é bagunça de dentro. Porque não preciso do outro para discordar de mim não, tá? Eu mesmo discordo de mim. Tem hora que eu começo tranquilaço aqui, tô feliz, amanhã eu vou ter uma corrida, eu vou correr. Mas eu tenho certeza que quando chegar na corrida eu falo: ei, o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? 5 quilômetros, Jesus Cristo. Sabe, a gente é isso. Mas de onde está vindo a nossa certeza de fé, a nossa certeza de vida? Para finalizar, eu queria só lembrar de contar uma experiência rápida. Se os irmãos quiserem, pode subir, tá? Um pastor, ele contou que ele tinha uma viagem marcada uns 3 meses para frente, assim. Ele falou: tem uma viagem.
Aí o pessoal da equipe dele comprou uma passagem e tal. Ele falou, pastor, dia tal, hora tal no aeroporto. Amém. Aí chegou no dia anterior, ele foi, arrumou as malas, passou com a esposa, montou tudo e partiu para o aeroporto no dia seguinte. Chegou lá cedinho, 1h, e foi naquele guichê de fazer o check-in. Aí chegou lá, não encontrou o CPF dele. Ele, rapaz, vou no guichê, né, falar com o atendente. Aí chegou no atendente e falou, moça, por favor, consulta meu CPF aqui, eu tentei fazer o check-in, só que não está aparecendo. E aí a moça foi, beleza, olhou, falou, senhor, seu nome não está aqui. Aí ele, não, por favor, consulta de novo. Eu comprei, tem muito tempo já, tá tudo certo. Olha no CPF da minha esposa. Aí ela, não, senhor, também não está aqui. Ele, não, pelo amor de Deus, está aqui sim, eu cheguei com o tempo certinho e tal. Assim, começou uma confusão. Ele, peraí, vou pegar a passagem. Aí ele foi, abriu a passagem. Aí quando ele olhou a passagem, o dia estava certo, a hora estava certa, mas o aeroporto estava errado. E era uma distância grande entre um aeroporto e outro. Ele perdeu o voo porque ele não teve a curiosidade de conferir o papel que estava na mão dele o tempo todo. Esse exemplo não é sobre uma passagem de avião, é sobre a nossa vida eterna. Que a gente não perca, gente, a nossa vida eterna com Jesus, desfrutando da presença de Cristo, porque a gente não tem, no mínimo, a curiosidade de conferir aquilo que Ele deixou pra gente, que é a palavra. Que a gente tenha certeza, e que a nossa certeza esteja fundamentada na cruz de Cristo, naquilo que Ele fez por mim e por você. Teve um preço, foi caro, foi sofrido. Ele não merecia aquilo. Aquela morte era minha, aquela morte era sua, aquela morte era nossa. E Ele se entregou voluntariamente. Se a gente for olhar em Lucas, fala que Ele suou sangue. Tamanha a aflição dele. Escravos. O tanto que Ele apanhou. E era uma dor que deveria ser minha, sabe? Agora, o quanto que isso de fato está vivo na minha vida? O quanto que o Evangelho, olhar para Cristo, está aqui dentro e transborda através da minha respiração, da minha fala, do meu olhar, do meu andar. Você tem certeza do que você está fazendo aqui?
estamos aqui pelo Senhor, Jesus. Nós queremos todos os dias ser confrontados pela Tua palavra, Jesus. Nós não queremos conhecer o Senhor pelo que nos falaram, nós queremos conhecer o Senhor pelo quem o Senhor é. Nós não queremos apenas ouvir, nós queremos respirar o Senhor. Nós queremos ser tocados pelo Senhor todos os dias das nossas vidas. Nós te louvamos aqui por essa ministração, pela vida do Diego, diácono Diego, por este culto Metanoia, Jesus, que é nos levar para esse lugar de transformação de mente, de arrependimento, nesse lugar aonde nós queremos todos os dias viver para te agradar, Jesus. Que o Teu Espírito Santo conduza os nossos corações, que o Teu Espírito Santo conduza as nossas mentes para esse lugar, para esse habitar, Senhor, como o Igor pregou, Jesus. Nós queremos viver para isso, para a Tua glória. Não importa o lugar, não importa onde, não importa com quem, que as nossas vidas exalem o Senhor, que as nossas vidas exalem o Senhor, Jesus. Que as nossas vidas exalem o Senhor, Jesus. Nós queremos reverenciar o Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se tem alguém aqui que nos visita, que ainda não se posicionou nesse sentido de dedicar a sua vida completamente a Jesus, e é a Ele, sabe? É a Ele que nós nos posicionamos. Eu costumo dizer que nós amamos a nossa comunidade como instituição, mas a nossa comunidade, ela é só uma comunidade. Nós vivemos por um rei, nós nos movemos por um reino, nós nos posicionamos por algo e por alguém que se entregou, e nós queremos que as pessoas se voltem para Jesus, porque as instituições nos ensinaram a amar tijolos, mas o reino nos ensina a amar pessoas, do jeito que elas são, com as suas imperfeições, mas nós, como a palavra diz, nós todos os dias somos afiados uns aos outros, e que o Senhor nos leve para esse lugar. E se tem alguém aqui que quer se posicionar nessa noite, eu quero te encorajar a se levantar aí do seu lugar e dizer que a partir de hoje é uma nova história, é um novo começo, porque o passado não pode nos prender, porque Jesus nos libertou através da sua morte, e morte de cruz. O seu sangue, o seu precioso sangue nos comprou, como Pedro disse, da nossa vã maneira de viver. Eu acredito que todos aqui são do Senhor, mas se por acaso não tem, é tempo de se posicionar nesta noite. Tem alguém nesta noite? Glória a Deus por todos vocês. Nós somos de Jesus e nós nos posicionamos para viver por Ele, para amar a Ele. E como o Diego acabou de ministrar, e essa é a nossa convicção em nome de Jesus, que o que me move, o que nos move é o Senhor. Nós andamos pelo Senhor, nós nos movemos pelo Senhor. Glória a Deus, amém.